me dar a voz para cantar e fazer a melhor interpretação. Então, assim, quando você me bloqueia, me machuca. Não, na verdade é o seguinte. Preocupação de irmão. Pra desafinar, melhor não fazer porque você tá rouco. Eu tô poupando a sua voz. É um cuidado. É um cuidado, mas, tipo, eu acredito que eu sou capaz de fazer isso. Então eu vou fazer. Então vamos ver se vai. Vamos ver se vai. Vai lá. Você não é tão boa, então vamos ver o que vai dar. Eu sou boa, não. Eu sou... Bora ver o que vai dar. Tô só cuidando de você. Eu vou tentar Se fazer a eu minha cuido de parte. você, vambora. Vamos que não viu. Vai dar certo. Aí, olha, Simone, eu quero que você faça aquela cara de fingida que você faz no clipe. Tô pronta. Tô pronta. Você é muito fingida, Deus me livre, cara. Ela é atriz, ela chega a chorar no filme. Quem não viu... Alô, você meu amigo, você minha amiga. Parece DR, né? Discussão de relação. Tá aparecendo. Já teve algum tipo de discussão assim, dessa maneira aí, com o irmão, né? Com a irmã. As duas irmãs famosas, a Simone e Simária, estão ao longo dessa semana toda, viu? Semana toda nas manchetes por conta de um áudio vazado de uma briga, uma discussão entre elas aí no programa do Ratinho. Vazaram o áudio, já estão falando até que elas queriam processar o apresentador porque teria ele vazado, não sei. Não me meto nesse tipo de confusão. Sinceramente, tô passando, tá? Agora, que teve realmente o vazamento do áudio, é claro, é evidente, tá aqui, ó. Site TV Pop divulgou o áudio da discussão, relatou o clima tenso nos bastidores do programa, inclusive dizendo que eles, num certo momento, tiveram que até parar com a gravação, tá? O site teve acesso ao áudio mostrando o desenrolar disso aí, né? Instantes antes de iniciar a música, Simária resolveu interromper a banda. Pediu 1 minuto, segura a banda. Aconteceu uma coisa muito doida aqui agora e eu preciso compartilhar com vocês. Vou procurar a melhor forma, eu tô rouca. Tô trabalhando muito. Eu cuido da parte administrativa inteira da banda. Fora isso, eu tenho 2 filhos. Eu estava orando e pedindo para Deus para me dar voz, para eu cantar e fazer minha interpretação. E depois dessa situação aí, né, que a gente está mencionando aqui, que os sites estão comentando, até porque é bom lembrar que nós estamos falando de 2 grandes artistas, uma dupla que tem um faturamento assim fenomenal. Nós estamos falando também de 2 grandes empresárias, né? São 2 grandes mulheres visionárias do ponto de vista não apenas artístico, mas econômico, financeiro. Elas têm empresas, são empreendedoras, tá? Aí, ó, eu tô vendo aqui no Instagram do Léo Dias, ele dizendo assim, que apesar da Simone e a Simária tentarem colocar panos quentes após a discussão que interrompeu as gravações do programa do Ratinho, a coluna descobriu, diz o Léo Dias, que o bate-boca foi além do que o áudio mostra. Segundo pessoas próximas à dupla, a briga continuou nos bastidores, lá do SBT, e as discordâncias chegaram a uma lavação de roupa suja, inclusive questões financeiras e administrativas da dupla. Presta atenção, deixa eu botar para vocês vão opinando aí o áudio, tá? Para você ver se você entende como é que é essa confusão. Eu vou botar o áudio e eu tenho outras coisas que eu separei aqui, tá? Porque elas foram para um podcast e é o pod delas. E nesse podcast elas falaram abertamente sobre essa questão da relação. Uma toma conta mais disso, daquilo outro. Essas situações. Falaram até que tiveram uma reunião durante uma viagem de quase 3 horas para discutir. É uma confusão entre as irmãs, né? Ouça o áudio, vai! Para Deus me dar a voz para cantar e fazer a melhor interpretação. Então, assim, quando você me bloqueia,
Me machuca. Não, na verdade é o seguinte. Preocupação do irmão. Pra desafinar, melhor não fazer porque você tá rouco. Eu tô poupando a sua voz. É um Cuidado. cuidado. É um cuidado, mas, tipo, eu acredito que eu sou capaz de fazer isso. faça. Então eu vou fazer. Então vamos ver se vai. Vamos ver se vai. Vai lá. Você não é tão boa, então vamos ver o que vai dar. Eu sou boa, não. Eu sou... Bora ver o que vai dar. Tô só cuidando de você. Eu vou tentar Se fazer a você minha não cuida de parte. você, vamos embora. Vamos que não viu. Vai dar certo. Aí, guys, põe. Aí, olha, Simone, eu quero que você faça aquela cara de fingida que você faz no clipe. Tô pronta. Tô pronta. Você é muito fingida, Deus me livre, cara. Ela é atriz, ela chega a chorar no filme. Quem não viu... Eu tenho aqui um outro áudio, já é do Pod Delas, né? O podcast. E eu queria chamar a atenção de vocês sobre o que elas falam, inclusive sobre o famoso jabá. Até porque, como hoje pouco se fala da pressão de gravadoras, né? Até porque grande parte desses artistas já tem a própria gravadora, né? E tem acordos com os Spotify da vida, os streaming da vida. Eles já entram em contato direto, têm os seus esquemas. E aí, nesse podcast, a primeira revelação é o jabá. Antigamente a gente chamava jabá quando uma gravadora pagava para tocar uma determinada música no programa de rádio, né? Isso inclusive, antes um pouquinho, né, desses streamings todos que nós estamos vendo aí, Deezer, Spotify, Apple Music, YouTube Music. Antes disso aí, chegou-se até mesmo a fazer tipo um contrato comercial, né? A última vez que eu estive em rádio eu fiquei impressionado com isso. Contrato comercial para exibição da música. Aí eu fico até imaginando assim, você pensa que é uma música mais tocada, não sei o quê, o cara... Não. O artista ali tá pagando para exibir a música. Tá pagando para exibir a música, né? Antigamente o nome era jabá. É evidente que esse tipo de esquema sempre existiu. Sempre existiu. Ou debaixo dos panos, ou até abertamente, como eu estou dizendo, porque da última vez eu vi contrato comercial, como se fosse assim, uma inserção comercial, 2 inserções comerciais, o cidadão pagava para a música dele ser tocada, com o texto que ele dizia, e é por aí. Comprava, você pode até falar assim, isso é um absurdo, né? Eu tô lá ouvindo uma música pensando que é a mais tocada, que não sei o que, não sei o que lá. É enrolação, né? É enrolação. Agora mesmo, recentemente, nós tivemos aí uma grande artista que se envolveu num escândalo, né? Apareceu como a mais tocada. Não há interesse aí da imprensa, porque tem contratos com a figura, né? Principalmente emissoras de televisão, de levar o assunto adiante. Mas é o jabá. É o jabá, é o esquema, né? E a Simone e a Simária, neste inicinho, antes de falar da relação de irmãs, elas dão uma lapada nesse negócio aí do jabá. Porque muita gente pensa que deixou de existir por conta dos streamings, né? Porque cada um vai lá no botãozinho e supostamente escolhe a música que quer ouvir. Não é bem assim. Não é bem assim. Bota pra rodar o que elas dizem. Antes era mais rádio. Porque antes não tinha essa coisa digital. O CD pirata fazia todo o trabalho por nós. Hoje é o digital. As pessoas cobram. É caro pra caralho. A gente tem que pagar. Se não pagar, não toca, irmã. Essa é a verdade. As pessoas acham que a gente
faz sucesso. Não é assim, não. A música tem que ser boa, tem uma puta... Você tem noção de quantas pessoas estão sem dormir, faz dias trabalhando para esse batar de pé? Quantos dias eu tô nessa luta? Caramba. As pessoas não sabem. Principalmente quem não tá dentro. Olha que cintilante! Entendeu? Mas é bom o povo ver isso, porque as pessoas têm que ver que ao mesmo tempo que a gente se ama, que tem amor, tem diferenças. Sim. E eu acho que mesmo assim, a gente se respeita. Eu sei o jeito dela, e aí a gente teve uma conversa muito linda essa semana. A viagem que a gente fez dentro do ônibus foi foda. Te conectou, foi assim, muito foda a nossa conversa dentro do ônibus. Porque assim, a gente, irmão, tem momentos que natural se desentende, né? Eu trabalho com a minha irmã também. Acontece. O amor, ele é enorme, não muda, mas acontece de você ter desentendimento. E a gente tem mais intimidade pra ter esses desentendimentos. Se fosse... Fora isso, um é diferente do outro. Não tem a mesma essência, o jeito de ser, a caracter. Eu e a Simária somos duas pessoas completamente diferentes uma da outra. Muito diferentes, assim. Não tem nada a ver, não tem nada a ver, é muito diferente uma da outra. Apesar de sermos do mesmo signo, tem vezes que você... Não, eu tô certa. E na outra cabeça, do lado de lá, eu tô certa. E aí você fica naquilo. Mas eu tenho um jeito de ser que se você vai procurar entender a fundo como é que é aquela pessoa e por que ela age daquela forma, que é o jeito dela, quando você entende isso, tudo muda, você não sofre mais, você entende que o jeito da pessoa é daquele jeito e tal. Verdade. E aí, eu tô com 37, vou fazer 38 agora em maio, Simária 39. Fazer 40. A gente, pela primeira vez, a gente teve uma conversa assim de respeitar e respirar. Foi foda, foi pra lindo. Gente entender o que é... Sobretudo, do que a gente quer, o que a gente pensa, o que a gente deseja, como é que é. Muito massa, foi lindo. 3 horas de conversa. 3 horas. Não me deixou dormir. Na estrada? Foi 5, mulher. 5. Na estrada? Não me deixou dormir. Olha que desgramento. 5 horas, mas foi valioso, pô. Foi valioso. Nossa, mas... A Simária chegou um momento e falou assim, Simone, você precisa entender que nós juntas somos fodas, separadas, a gente é muito forte. Cada um, se eu quiser lançar uma marca de sapato, eu posso lançar. Se eu quiser lançar uma, eu posso. Se você quiser fazer, o que você quiser fazer sozinha, você faz. Se você faz. E aí, por essa coisa de ser muito grudado, de sempre ter feito a carreira explodido e fazer as publicidades como Simone e Simária, eu não me via sem ela. Separada. E eu falava assim pra ela, se você quiser, então, fazer suas coisas, você faz. Mas eu não aceito não fazer sem você, não quero. Muito doido, eu sofri. Você precisa entender, precisa entender. Como eu chorava? Ok. Porque eu tava vendo lá na frente, né? E aí, passou o tempo, e aí o meu marido falou assim pra mim, meu amor, por que você não abre o seu canal no YouTube? Mas eu tinha dito isso pra você. Aí, cara, eu falei assim, meu Deus, sei lá, a pandemia e tal, né? Beleza, eu vou ver como é que vai ser isso aí. Mas com muito medo, porque eu sempre fui muito grudada nela e só queria fazer coisa com ela, né? Dá uma insegurança, né? Foda. Quando o canal começou, views, inscritos, papapá. Aí eu comecei a ver, que eu era especial, que as pessoas me amavam, que o meu trabalho era bacana, que a marca Simone... Exato. Eu contei antes disso, né? Foi você. Por favor. Que não era só a dupla, né? Mas eu contei aqui. Que você falava, que eu precisava entender. As pessoas não... Né? Às vezes fica falando, a Simária se acha porque foi ela que fez isso ou aquilo. Eu já sofri muito com isso. E hoje, é legal ela contar. Porque eu disse pra ela, você é foda sem mim. Você não precisa de mim pra nada. Eu disse pra ela. Você viu aí uma elogiando a outra, não sei o que lá, né? Até porque, como eu disse, as duas são grandes empresárias. A gente às vezes fica até pensando, né? Que uma briga dessa, uma discussão e tal, essa confusão, o povo hoje chama de treta, né? Treta. A gente pensa até que é armado, né? Para que o pobre Cardinô aqui olhe uma situação dessa, de comportamento, uma discussão de relação, situação de irmãs, né? Situação familiar, e aí comece a colocar para a gente discutir aqui, porque é complicado, né? Se você, por exemplo, tem negócio dentro da sua família,
um bar, um restaurante, uma grande empresa, né? Aí é sócio. Sócio de quem? O irmão. É complicado. Como é que você tira uma sociedade de um irmão, né? E no caso das duas cantoras aí, é mais complicado ainda, porque elas são empresárias, cada qual tem negócios separados, tem seus maridos, né? Que já teve também confusão, uma se meteu na vida da outra, né? E é danado aquela história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Que hoje está meio em desuso, mas o que aconteceu? Uma meteu a mão lá na coisa, na briga e tal, aí de repente os dois estavam juntos de novo, estão juntos de novo, né? Vai comentando, vai dizendo aí o que você acha. Pode ser até que eu esteja aqui falando de um assunto que é treta, que elas estão apenas colocando para a gente discutir mesmo, né? Como eu disse, são excelentes artistas e provavelmente pensam distante, né? No aspecto da divulgação, né? Falem de mim, né? Bem, mal. Pode ser. O que você acha? Mas você viu aí sobre essa questão do pagamento para exibição nos streamings? É muito claro, muito comum. Por exemplo, né? Eu tenho meu canal no YouTube, canal no Facebook, e eles abrem monetização. Mas eles têm as suas regras. Regras que são conferidas por robôs. E são regras de palavras que você, por exemplo, não pode falar, né? Pode ser o João, o Joaquim, o Mané, sei lá. E mudam muito essas palavras. São as políticas, né, dessas redes sociais. Como a gente faz para todas as redes sociais, porque é muito difícil, especificamente, a gente pegar uma linha para uma determinada rede, né? Eu estou falando aqui da questão da monetização desse conteúdo aqui, como se fosse uma coisa comercial. Vez por outra, o YouTube, o Facebook diz que não pode monetizar tal conteúdo, porque é contra a política disso, daquilo outro. Aí manda a gente pedir análise, né? Aí, quando eu fui pedir análise outro dia de um determinado conteúdo, a rede social colocou que não tinha condição de fazer análise porque estava com poucos operadores. Então quem manda é o robô. Eles botam a política lá e tem coisas assim absurdas, tá? Eu vou só citar aqui dois exemplos. Como é que hoje você faz jornalismo se você não pode exibir as informações do que está acontecendo na Ucrânia com algumas imagens? Você não pode, porque muitas dessas imagens não são monetizadas. Aí, quando não tem imagem, é apenas um debate. Vamos colocar aqui, eu fiz até um teste, o caso da Amber, a atriz, e o ex-marido, o John Depp, né? Que ela prestou um depoimento falando do John Depp, dizendo que foi agredida, e não sei o que lá, né? Só o fato de botar ela falando, ela comentando em inglês, no fundo, não monetiza, né? Então tem coisas assim que quem manda é o robô. A política para jornalismo mesmo, né, é uma crítica que eu faço aqui a essas redes sociais, ela é completamente descabida. Eu, por exemplo, o meu conteúdo aqui, eu coloco sempre que é para mais 18. Né? Eu não faço programa para criança. Eu sei que às vezes o pai até coloca para assistir, não sei o quê, blá, 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 né? Mas eu nunca me aventurei a dizer que faço programa para criança. Né? Tá aí no meu perfil, em todos os perfis, que é para pessoas maiores. E aí você tem esse problema. Então, o que acontece? Se eu, por exemplo, quiser aumentar a divulgação de um determinado vídeo, né, se isso me interessasse, né, eu simplesmente comprava o espaço.
eu posso comprar no Instagram, eu posso comprar no Twitter, eu posso comprar no YouTube, eu posso comprar no Facebook, todas elas. Todas elas. É exatamente isso que a Simone e a Simária, no início do que disseram aí, elas colocam. Antigamente se dizia jabá. Aí você entra num stream desse de áudio, tá? De música, e aí te botam lá uma playlist, as 100 mais do Brasil. Experimenta para ver se você consegue ouvir. As 100 mais do Brasil. Outro dia eu fui colocar, só tem porcaria. Só tem aí esses funk cheio de palavrão. Você não pode botar uma criança para ouvir. Não tem como. Não tem como. Mas aquilo ali está muito claro, está evidente. Por que acontece isso? Porque o cidadão, a cidadã, eles têm recurso, têm dinheiro, e para divulgar aquela música, para fazer show, né, eles pagam. Eles pagam ao streaming. Então, essa conversa, mais tocada, não sei o quê, é só essa conversa. É essa conversa mesmo. Tá muito claro isso. Você, evidente, tem artistas de grande talento que fazem esse impulsionamento da sua música e explodem, né? A própria Simone e Simária, elas são exemplo disso. Elas fazem porque necessitam, né? E até porque, se não fizer, se não tiver recurso delas, no Zé Mané da vida vai fazer e vai ficar no espaço, né? E eles vão segurar a música de determinada pessoa. Não é só você olhar as playlists, meu amigo, das 100 mais, não sei o quê. É uma coisa absurda. Coisa absurda. Tanto as nacionais como as mundiais. Completamente fora de contexto. É uma vergonha. É completa. É pago mesmo. Tá muito claro. Ela tá falando aí que é pago e eu concordo. É pago mesmo. Tá? É pago mesmo. E a gente é um bando de idiota que fica pensando, se você não tem uma música preferida e não busca lá tal música, né, porque você vai na playlist deles, nas orientações que eles dão, na primeira página deles, você vai cair no esquema do dinheiro. O esquema do dinheiro, tá? Com referência à discussão, à relação entre as irmãs, eu tenho um outro trecho que é aquela história. Rapaz, eu cuido da área administrativa, eu faço isso, faço aquilo, já tô rouca. Basicamente o que aconteceu lá no programa da televisão, que vazou o áudio, que é a insatisfação, né? É uma dupla. São duas empresárias, são irmãs. Supostamente, cada uma teria a função. Então, supostamente, dividiriam tudo que se tem que fazer. A queixa é que parece que não está muito bem dividido, não, né? Dá uma olhada nesse outro trecho que eu separei. Olha aí, foi bem sincera, falei para ela. É preciso haver respeito. Como presidente ou líder da empresa, não sei qual que é, porque no final eu que tomo as decisões praticamente, né, do que vai ser feito. Essa responsabilidade não é uma responsabilidade fácil de se carregar. Eu olhei para ela um dia, eu mandei uma mensagem, um áudio para ela e disse um dia, se eu pudesse transferir o meu dom para você, eu te dava. De administrar. Produção. Eu te dava. Não pensa que é fácil não, carregar isso aqui. Mas Deus escolheu, eu brigava comigo mesmo, eu dizia, por que eu? Por que eu tenho que fazer tudo? Era um cacete. Ligava pra mãe, tô fazendo tudo sozinha. Você não sabe que você é o pilar dessa família? Só que aí vai mudando, né? As pessoas vão evoluindo, vão crescendo. E eu ficava brigando comigo mesmo. Eu cheguei num nível de entendimento que eu digo, mulher, não reclama não. Agradece, olha como tu é abençoada. Realmente, né? As duas são abençoadas, vamos dizer assim. Inclusive, nesse programa, eu não vou entrar nesse caso, mas nesse programa também falaram sobre a bênção do chifre, né? Porque
já não é nem um chifre, é uma galharda. A outra disse, não, é muito chifre, não sei o quê, né? Aquela história que eu falei, né? De que uma comentou o marido da outra e aí falou e aconteceu, separação, depois voltaram. E é danado, né? Porque a irmã, você não vai deixar de ir na casa da irmã, né? Aí você arruma uma confusão com o marido, é complicado. Eu digo pra você, esse tipo de relação é uma situação bem complicada. Vai comentando aí se você tem uma relação profissional com o irmão, com um parente, e que dá problema, se não dá problema, né? Você vê que a lavanderia foi ligada, né? A lavanderia, uma começou a falar da outra, a outra até começou a olhar pro celular, nem ficou caladinha ali. É brincadeira não. A lavanderia foi ligada. Pois bem, eu queria só lembrar para vocês que o nosso canal ontem eu falei também de áudios vazados, né? É um outro caso, né? Daquela influencer que falou lá do assessor e tal, foi uma confusão do tamanho de um trem, e muita gente comentou isso aqui. Mas eu também observo que nos comentários as pessoas falaram aqui sobre a situação dos enfermeiros, tá? Porque saiu o piso dos enfermeiros, foi aprovado, né? Câmara e Senado vai para o presidente da República. O problema que eu disse ontem é que tem que arrumar o dinheiro. Tem que arrumar o dinheiro. Porque você tem que colocar no orçamento. Isso foi feito quando houve o piso da educação, né? Que muitos estados e municípios não cumpriram, mas o dinheiro tinha destinação, né? Era dinheiro carimbado da educação e foi feito o cálculo, orçamento, tudo bonitinho, passou o piso no Congresso, o piso do magistério, e os professores, grande parte, já recebem. O incrível é que, como mencionei para vocês, os ladrões do dinheiro público, muita gente acha que não, ladrão do dinheiro público, os bandidos ladrões do dinheiro público, eles acabam detonando você, que é o trabalhador. Detonando. Passam muito a mão por cima, diz, meu querido trabalhador, porque o trabalhador. Olha, eu já ouvi muita história, né, que eles chamam até de comunista caviar. Comunista caviar. O cara fala o povo, mas toma só uísque importado, tá certo? Que só come lagosta. Se não vier negócio caro, e vinhos caros, né? Os comunistas caviar, que eles chamam. Isso há muito tempo que eles chamam disso, tá? Há muito tempo. Então o cara fala povo, mas aí tá metendo a mão no dinheiro público, arrombando os cofres públicos e no final das contas tudo vai estourar no pobre do trabalhador, né? Você vê essa ladruagem que aconteceu na prefeitura do Recife, porque são várias as apurações do Ministério Público Federal, Ministério Público de Contas, né? Vocês acompanharam aí as operações, respirador de porco, né? Instrumento musical comprado de empresa que não podia comprar porque está na controladoria da União, denunciada pelo Ministério Público Federal, mas fizeram, né? Esquemas. A prefeitura não deu o piso salarial para todos os professores. É isso que acontece. Agora mesmo tem uma denúncia contra Caruaru. Também não teria dado o piso salarial. Mas tudo isso só acontece porque as contas públicas estão desarrumadas. Eu até entendo, teve pandemia, é difícil arrumar conta pública numa emergência, até entendo. Mas nós precisamos cumprir a questão fiscal, né? Não adianta você gastar o que não arrecada. Você sabe muito bem, se na sua casa você ganha 100 e gasta 150, você estará endividado daqui a pouco com a mão na cabeça. É isso que acontece. Com referência ao piso dos enfermeiros,
vai dar de 40 a 45 bilhões o orçamento. O orçamento do Ministério da Saúde anual é de 185 bilhões. Então vai ter que fazer uma arrumação para essa categoria. Vai ter que arrumar para se aprovar, porque senão não tendo o dinheiro, de onde vem o dinheiro, ao veto. Então tem que haver uma colaboração e uma pressão ainda dos técnicos de enfermagem para se conseguir estabelecer o lastro dos recursos para que esse tipo de situação não se repita, ou seja, veto, como aconteceu agora na tal lei Aldir Blanc, que era até menos, 3,5 bilhões, só que não tinha dinheiro. O Congresso aprovou, falou assim, mas de onde vem esse dinheiro? Vocês querem que eu dê esse dinheiro? Sim, beleza. Mas de onde vem? Né? É uma situação que tem que ser resolvida. De onde vem o recurso? Todo projeto é dessa maneira que acontece. Inclusive, uma pessoa falou assim, ô Carnot, agora mesmo, na Assembleia Legislativa, aumentaram o valor do dinheiro dos deputados em 39%. Como é que pode um negócio desse? A Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Congresso, Poder Legislativo brasileiro, ele vota orçamento, né? Tem até a proposição do Poder Executivo, vota orçamento. E tem que votar o orçamento para o governador, no caso da Câmara de Vereadores, para o prefeito, de acordo com o recurso que tem para a destinação. Tem que votar de acordo com o recurso que tem. Não adianta, por exemplo, se os vereadores, né, de Jaboatão aprovassem que cada guarda municipal vai ganhar R$6.000. Sim, mas de onde vem esse dinheiro? Tem que dizer que é do dinheiro assim, que é da verba da segurança, tem que apontar de onde vem o dinheiro. Isso, o vereador, para... Aí você que me perguntou aqui falou assim, sim, mas como é que o deputado bota isso? Porque eles têm a verba deles. Eles têm a verba deles. E, vez por outra, está sobrando. Eles devolvem? Não, eles não devolvem. Eles fazem licitação que você já viu de balinha, licitação de carrinho de luxo, né? Vocês já viram aí, eu já botei tomada de preço fajuta, cada esquema do tamanho de um trem. E eles aumentaram. Então, o poder legislativo é um poder. Eles aumentaram, que disseram que não, nós temos dinheiro, vamos aumentar. Eles aumentaram. Você vê que hoje, né, falam muito de negócio de rachadinha hoje, né, em Câmara, em Assembleia Legislativa. Esse negócio já existe há muitos e muitos anos, né? Mas eles evoluíram. Você está achando que não existe mais? Né? O cara tem a verba de gabinete, contrata, terceiriza, com a verba de gabinete, terceiriza, bota uma empresa para tomar conta, um CNPJ. Um CNPJ. E eu quero ver Tribunal de Contas resolver uma parada dessa. Você está entendendo? Ser um país chamado Brasil, já falei aqui para vocês. Então, sobre a pessoa que estava assistindo e falou assim, só como é que... E outra coisa, eu falei do Poder Legislativo, Poder Judiciário é a mesma coisa. Quando o ministro Toffoli fez aquela tomada de preço para comprar vinhos, camarão, lagoas, lembra não? No Supremo Tribunal Federal? A verba é deles, o Poder Judiciário. É a mesma coisa. A mesma coisa. Aí quando quer dar algum aumento, fala assim, não, mas o Poder Executivo vai ter que aumentar o valor que... Tá me entendendo como é que a banda toca? Essa autonomia entre os poderes aqui no Brasil não funciona. Não funciona. A começar pelos políticos. Pelos políticos. Porque se você é deputado e você vai lá no voto, né? Não, nós temos um parlamentar que ele é ruim. Então vamos
jogá-lo no Conselho de Ética. Era assim que funcionava. Se você tiver a memória feita a minha, você vai se lembrar. Então o cara ia para o Conselho de Ética. Às vezes a situação era tão dramática que ele pedia para sair logo. Pedia logo para sair, para não se tornar inelegível, igual esse Val agora, lá no Mamãe Falei, né? Lá em São Paulo. Pedia para sair. Hoje, o cara pega e entra no Supremo. E entra na Justiça. Ele é um poder. Ele é o poder legislativo. Ele joga para outro poder decidir a situação. Não dá certo. Tá aí a confusão. Isso não vai terminar bem nesse país. Isso não vai terminar bem. Então, pessoal, a gente tá aqui na torcida, na luta, para que vocês consigam o salário de R$ 4.750, que é o novo piso da enfermagem. Mas é uma luta que continua para arrumar o recurso. Né? Porque, pelo que estão falando, você tem um orçamento de 180 bilhões aí no Ministério da Saúde, só para conceder esse reajuste, a gente teria aí que dispor, neste momento, de aproximadamente 40 bilhões de reais sobrando. Uma notícia me chamou a atenção, porque essa notícia vem da Suíça. Vem da Suíça. E é uma apreensão grande, 500 quilos no meio de café. Há muito tempo se sabe que café, né, dissimula o cheiro, inclusive para cães farejadores. Mas aí os funcionários começaram a mexer numa empresa que é uma das maiores importadoras, no caso de café, do café in natura, e uma das maiores exportadoras do produto delas, no caso industrializado, que é a Nespresso. O pessoal começou a mexer, viu um pozinho lá estranho. Meu amigo, 0,5 tonelada. Agora, adivinha de onde era esse café misturado, batizado? É isso, do Brasil. A polícia suíça divulgou esta quinta-feira que foram apreendidos mais de 500 quilos de cocaína num carregamento de grãos de café entregue a uma fábrica da Nespresso no cantão suíço ocidental de Friburgo. Depois de ter sido alertada para um pó branco encontrado por trabalhadores da fábrica, a polícia inspecionou 5 contentores e apreendeu mais de 500 quilos da substância, cuja análise revelou ser cocaína. Para o cantão de Friburgo é uma quantidade muito grande de droga. É a primeira vez que apreendemos 500 quilos. Não é a maior, mas é uma das maiores apreensões na Suíça. A investigação da polícia e das autoridades aduaneiras estabeleceu que a remessa teve origem no Brasil e, segundo o divulgado, a cocaína apreendida tinha 80% de pureza e um valor de mercado estimado em quase 50 milhões de euros. A polícia afirmou que a droga se destinava ao mercado europeu. A Nespresso, propriedade do grupo alimentar suíço Nestlé, esclareceu que a droga não contaminou a produção da fábrica de café. Eu, quando dei uma olhada nessa informação, eu sinceramente fiquei aqui pensando, isso não é a primeira vez, né? Não conseguiram pegar, né? Tem gente interna aí trabalhando, não tem não? Nós estamos falando aí de uma mercadoria, são 500 quilos, né, dentro do café, que estava numa grande empresa e que não conseguiram retirar. Então, para retirar, você precisa ter um esquema com essa empresa, né? Então, vamos aguardar. As autoridades suíças estão aí à frente dessa investigação. Olha, deixa eu comentar com vocês um último assunto, que é a transposição do Rio São Francisco. Eu falo último assunto hoje, lembrando para vocês que nesta segunda-feira nós estaremos na TV Nova,
no canal 22.1 para a região metropolitana. Tem vários outros canais, o pessoal inclusive botando aqui, Claro TV, que é o 15. Eu na Vivo já vi que pega no 322, quer dizer, tem diversos canais e tem em municípios aí você tem que sintonizar, colocar seu televisor para fazer a sintonia. E eu vou transmitir também nas redes sociais, todas as redes sociais. Então você poderá ver o programa. Você tem a Smart TV, você tem internet? Raramente hoje as pessoas não têm internet, né? Praticamente todo mundo tem internet. Então você bota no seu aplicativo na Smart TV, vê pelo YouTube, pode ver pelo Facebook, né? Inclusive, nesse ponto de vista, eu não sei qual é o seu plano, às vezes você não tem plano, mas você tem só os dados que você comprou, mas no caso de redes sociais, como Facebook, YouTube, algumas operadoras até dão de graça. E esses aplicativos, eles fazem a transmissão de uma maneira tão leve que mesmo a internet fraquinha, você consegue ver até no celular. Você consegue ver no celular, no tablet, no computador, tá certo? Então, segunda-feira, 13h, eu espero vocês. E já vou comentando, tem alguns assuntos assim fortes, pesados, que eu pedi para a produção investigar. E, rapaz, olha, a gente fica pensando assim, meu Deus do céu, onde é que eu tô, né, rapaz? Onde é que eu tô? Você mesmo aí que está me assistindo, você me cobrou algumas coisas. Você me cobrou aqui. Eu não vou enumerar não, porque eu prefiro falar quando eu estiver lá no ar, né? E quem me conhece sabe que eu não tenho conversa. Eu estava de férias, né? Aí começou a pandemia, aí neguinho fazendo coletiva todo dia, falando um bocado de besteira. Quando eu voltei, eu disse, rapaz, vocês estão de conversa mole, vocês estão arrumando um jeito de roubar. Vocês estão arrumando um jeito de roubar, né? A primeira operação que teve aqui na Polícia Federal, pararam de fazer coletiva. Pararam de fazer coletiva. Entendeu? Para dizer que, porque o hospital tal, não sei o quê, porque eu tô salvando. Salvando porcaria nenhuma. Tá roubando. Roubando. Tanto é que a vergonha na cara bateu, né? Porque esse povo não quer nem ser candidato mais, né? Viu que não dá, né? Ia levar burdoada para tudo quanto é canto, resolveu, não, deixa pra lá, né? Agora, tem gente que é sem vergonha mesmo, não tem vergonha na cara, é ladrão, descarado e ainda fica dizendo que é inocente, tá? E se você acredita, o problema é seu, a fada madrinha tá aí para todo mundo acreditar, tá? Então é o seguinte, esse negócio da transposição do São Francisco, tá? Essa nova etapa que pode estabelecer canais de aproximadamente 400 quilômetros, tá? É muito canal, né? Porque nós já temos aí a transposição, a parte dessa obra, e agora vem a tal vertente litorânea. O presidente inaugurou um trecho lá de mais de 100 quilômetros na Paraíba. Olha, é impressionante como a vida das pessoas, antes mesmo de começar projeto de irrigação, como a vida dessas pessoas já mudou. Os cactos floridos anunciam que é tempo de chuva no sertão. A água vinda do céu ajudou a colorir a paisagem agreste da região, mas foi sempre insuficiente para garantir a sobrevivência. Mas essa realidade está mudando. A obra da vertente litorânea da Paraíba vai passar por 39 cidades do estado, distribuindo água para os moradores e favorecendo plantações, criações e pequenas indústrias. A obra, iniciada há 10 anos, ganhou impulso a partir de 2019 e o primeiro trecho foi entregue nesta quinta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. Entendemos que para vocês isso realmente traz aquilo que se assemelha a uma liberdade. A represa de Acauã é parte importante do projeto e já garantiu a chegada de água até a cidade. Essas comportas trouxeram bem-estar e sustento aos moradores. A vida mudou. Nós temos a nossa casa aqui, as casas boas, né?
A vertente litorânea da Paraíba tem quase 131 quilômetros de extensão. As águas que passam por esse canal vão beneficiar mais de 680 mil pessoas. Com a chegada dos recursos hídricos aqui, será possível implementar, por exemplo, projetos de irrigação no Agreste, o que vai fortalecer a economia e gerar empregos e renda para a região. Quem tiver a sua cabra, quiser plantar sua mandioca, quiser ali a sua banana, que agora puxa ali uma mangueira para irrigar a sua banana, pode continuar recebendo Auxílio Brasil e fazendo a sua produção. O valor total da obra está orçado em torno de 1 bilhão e 400 milhões de reais. As águas que aqui chegaram vêm do eixo leste do projeto de integração do Rio São Francisco e agora poderão seguir adiante, levando vida e progresso a outros nordestinos. Essa obra aqui, as vertentes litorâneas, ela faz parte desse contexto, né, da gente levar as águas do São Francisco mais longe. Quando lá para a década de 80 eu voltei ao Nordeste, né, porque eu passei a minha infância no sul do país, uma das coisas que mais me chamaram a atenção foi aquela área de Belém de São Francisco, Petrolina, Juazeiro, a agricultura irrigada, tá? Que ainda é um remanescente do governo militar. Então, aquilo ali me chamou bastante atenção. E quando foi lançado ainda no governo do ex-presidente Lula a transposição do São Francisco, eu fiquei bastante otimista, né, com referência à concretização dessa obra, porque é só olhar para a Petrolina, a irrigação, a fruticultura, a avicultura, tudo que acontece ali, levando progresso para aquela região, está ligado diretamente ao Rio São Francisco, né? Se você pudesse ampliar isso para todo o estado do Nordeste, é evidente que nós teríamos um grande progresso. Mas, infelizmente, né, nós tivemos roubalheira. Inclusive, já mostrei aqui, traçado da transposição, que teve que abandonar um trecho porque era ladrão para tudo quanto é lado, desvio de dinheiro, e a obra fajuta, e tiveram que refazer, né? Então, grande parte aí é obra refeita. E agora, esses canais são obras feitas mesmo, tá? Esses canais. A Paraíba ficou eufórica com isso aí, porque são 130 quilômetros dentro de uma área que é uma área muito seca. Olha, quem já lidou alguma vez com agricultura no Nordeste e passou por uma seca, ou criação de bicho mesmo, sabe do que eu estou falando. É uma loucura, gente. É uma loucura, dá desespero. Porque você não vai comprar caminhão-pipa para irrigar. Não tem como. Não há dinheiro, não paga. Então, isso aí pode ser realmente o fim daquela situação de seca no Nordeste. A gente vai aguardar, né? É muito dinheiro, e o que me chama a atenção é que, apesar de estarmos falando aí numa obra comandada pelo Rogério Marinho, né? Vocês ouviram até ele falando, 1 bilhão e 400 milhões é muito dinheiro. Até o presente momento não tem, né, nessa primeira conclusão, as etapas e tal, né? Pode ver aqui no nosso canal, no YouTube, no Facebook, inclusive eu estive pessoalmente numa transposição, numa obra, você vai ver claramente, né? É uma coisa impressionante, sem, até agora, denúncia de desvio de dinheiro. Aí você fala assim, mas por que não tem denúncia? Olha, não tem denúncia porque agora não tem. Pode ter amanhã ou depois, pode até ter. Esse país é um negócio sério, né? Mas isso me chamou bastante atenção, porque mesmo com toda a oposição, né, tá todo mundo de olho. Porque se tivesse, já tinha denúncia, né? Tá todo mundo de olho. Então vamos aguardar. Agora, que o povo lá da Paraíba tá numa euforia,
É uma situação impressionante. 130 quilômetros de canal, água passando, onde o gado muitas vezes morria de sede. Muito obrigado a todos vocês. Lembrando que segunda-feira, 13h, estamos na TV Nova, canal 22 e por todas as nossas redes sociais. E vocês acompanham as nossas redes sociais porque a gente está passando direto informações, né, sobre piloto, as gravações que estamos fazendo lá, tá? Então não perca não aí as nossas redes sociais nesse final de semana, até na segunda-feira, quando a gente volta à TV aberta. Muito obrigado e um bom dia!